Olá! Estou aqui para fazermos o último vídeo do nosso livro, O Poder Oculto da Amabilidade. E eu gostaria de trazer um ponto bem específico do livro que eu achei muito importante, que é os remédios contra a ira, né? Essa falta de paciência, essa irritação o tempo todo. Então, a ira, a falta de paciência, é uma falta de amor. É uma falta de aceitar a realidade, e a gente tem falado muito disso, dessa aceitação, dessa contemplação. O que a vida está me chamando hoje? Eu preciso responder a isso, né? E tudo bem. Ah, mas me contrariou. Ah, mas eu tinha que fazer tal coisa. Bom, se outra coisa precisa mais de você, então não, né? E a gente precisa saber a hierarquia das coisas para poder escolher o que é que eu vou fazer. Então, primeiro Deus, depois a minha família. E amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus nas pessoas, principalmente naquelas perto de mim, tá? Então, vamos lá. Eu vou citar aqui 3 remédios contra a ira, tá? Distração. Domine a ira imediatamente, desviando sua atenção para outra coisa e não diga uma palavra. Sentiu a irritação, sentiu aquela raiva, vire-se, distraia-se, fuja nesse sentido. Seja covarde. Muitas vezes o maior ato de coragem é a covardia. Fuja, porque confiar que eu não vou mirar, que eu não vou ofender outra pessoa, que eu vou continuar tendo amor, compaixão para o outro, às vezes pode ser um tanto fantasioso demais. Confiar em mim mesmo, tá? Nas minhas boas intenções. Ah, mas eu preciso falar tal coisa. Calma, com raiva, não, você não precisa, tá? Oração. Imite os apóstolos quando a tempestade os surpreendeu no mar e recorra a Deus, pois pertence somente a Ele reparar a paz na tua alma. Veio aquela irritação, veio aquela ira, aquela raiva. Senhor, me ajuda. Ajude a acalmar esta tempestade em mim, porque muitas vezes dentro de nós é como aquele mar agitado, numa tempestade, às vezes até num furacão. Então, a gente precisa ter também essa humildade de pedir ajuda a Deus. Senhor, eu não estou conseguindo. Isto aqui está demais. Então, por favor, me ajude, tá bem? Contra-ataque. Se você sentir que a ira já ganhou um ponto de apoio no seu coração, faça o que puder para recuperar a compostura. Em seguida, esforce-se para tratar com humildade e amabilidade a pessoa que provocou a sua ira. Faça-o, porém, com delicadeza, pois é de extrema importância não reabrir as feridas. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque esse contra-ataque muitas vezes fere mais do que aquele momento em si. E no final ele fala: cuidado, que é de extrema importância. Não reabra feridas. Então, houve um momento de discussão que já está mais acalorado, mais alto. Discuta talvez sobre aquele problema, daquele momento. Não traga feridas fechadas novamente. Esse remoer e reabrir não é algo bom. É um veneno que você vai tomar de novo. Aquela ferida já está cicatrizada, aquilo já passou, já foi feita uma conversa, já foi superado, a vida seguiu e você volta. Muitas pessoas adoecem muito por voltar com uma frequência exagerada ao passado e por acreditar que aquilo ali diz o que você é. O seu passado é parte da sua vida, mas ele não é você num contexto geral. Você é muito mais amplo do que tudo que te aconteceu, tá? A sua história, o seu relacionamento, a sua amizade, a sua família é muito mais amplo
do que uma situação de inimizade, do que uma discussão. Então, muito cuidado. Precisamos, mesmo que a raiva se instale de alguma forma, nós precisamos respirar e perceber que estamos diante de uma pessoa e que ali nós devemos amor, compaixão, amabilidade. Seja amável. E sim, fuja muitas vezes, tá? E aqui, como é o último vídeo, eu recomendo muito que comprem o livro. Inclusive no final eu marquei aqui, tem um anexo bem no finalzinho com pensamentos amáveis. Eu vou só ler aqui 2 ou 3 para vocês terem uma ideia, mas são muitos, tá? São muitos mesmo, muitos pontos. O meu coração se recusa a perdoar uma pessoa que me ofendeu? É uma pergunta. Então, um examezinho de consciência. Quando outros me magoam, lembro-me de como Deus perdoou os meus pecados e tento perdoar com o mesmo espírito generoso. Alimento ressentimentos contra os outros, embora eu tenha feito esforço para perdoar. Então, onde que está o meu esforço? Às vezes eu só estou alimentando ressentimento, né? Então aqui existem muitos pontos a serem meditados, mas o principal que eu quero trazer nesse encerramento é uma autoconsciência, sabe? Uma sinceridade maior consigo mesmo e principalmente não perder de vista a humildade para ser amável. Porque se eu começo esses movimentos de amabilidade, mas eu estou o tempo todo me sentindo melhor, superior do que os outros. Ah, porque eu sou tão amável, nossa, eu sou tão melhor do que tal pessoa. Olha lá, a pessoa está fazendo isso, eu não faço isso, eu cuido de todo mundo com amor. Então, muito cuidado para que ser amável não seja uma fonte de soberba para você. Não seja uma pedra de tropeço. Então, muitas vezes, a gente mal faz alguma coisa boa ou boazinha, né? E a gente já fica com o ego muito inflado, porque, nossa, como eu sou bom. Nossa, como eu sou legal. Nossa, como eu sou uma pessoa correta, como eu sou honesto. Será? Será mesmo? Porque muitas vezes a gente está no raso, sabe? Muito no raso da honestidade, muito no raso da sinceridade, muito no raso do amor. Então, às vezes parece que eu sou um ser humano maravilhoso, mas será que eu sou profundamente maravilhoso mesmo? E principalmente quando eu faço coisas boas, é porque Deus faz coisas boas através de mim. Eu sou apenas um instrumento. Então, essa posição de humildade, não se envaideça, não se orgulhe de nada bom. Porque mal a gente faz alguma coisinha legal e a gente já está se achando por isso, né? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com a vaidade, muito cuidado com essa questão de querer ser melhor do que os outros. Muito cuidado com a carga que você joga em cima do outro. Então, lembrar que a amabilidade é um poder oculto. É oculto. Então, eu não vou estar dependente desse retorno. Eu não, sabe? Tá tudo bem se as pessoas não devolverem. Isso não é um grande pecado, isso não é uma grande falta, isso não é uma grande ofensa a mim. Se as pessoas não devolvem o amor que eu dedico a elas, tá tudo bem. Eu sei o porquê eu estou fazendo isso. Entende? Então, esse foco no oculto, no silêncio, no servir, no dar, e como uma mãe gera um bebê, e aquele bebê, ela sabe que não é dela. No mais do mais, todos os filhos vão seguir a sua vida, vão seguir o seu caminho. Então, naquele momento, nós somos só aquele espaço seguro onde o bebê cresce. E a gente precisa trazer essa gestação, esse gestar, eu aprendi isso com a Maírta, maravilhosa,
Nós precisamos trazer esse gestar para a vida. Por quê? A amabilidade está aí, na docilidade. Aquele bebê está crescendo e eu, de forma amável e dócil, permito que ele esteja ali. Eu me preocupo às vezes e deixo de comer uma coisa ou outra. E aquilo não me dói, eu não sofro, não é uma grande ofensa a mim. Eu deixo de comer, de fazer alguma coisa, porque eu estou gestando, porque eu estou carregando. Só que nós estamos o tempo todo gestando a nossa vida, a nossa família. Nós estamos o tempo todo nutrindo as pessoas em volta, com o nosso cuidado, com o nosso amor, com o nosso serviço. Então, essa sensibilidade, tá? Se chegam pessoas à sua casa, uma visita, por mais que sejam suas visitas ou não, por mais que sejam pessoas que você goste ou não, isso não importa. Sirva, dê apoio, né? Então, assim, muitas vezes dentro de um casamento pode acontecer de chegarem visitas ou da parte do marido ou da esposa, ou até visitas em comum, numa hora talvez que não foi tão apropriada, ou pessoas que às vezes um dos dois nem goste tanto. Mas não deixe de servir, não deixe de ser gentil, não deixe de ser educado, tá? E não deixe que a outra pessoa que é importante para você fique ali sem um apoio seu, sem um cuidado, sem uma providência, né? Então, às vezes as pessoas hoje têm muito hábito de, eu não gosto de estar aqui, eu não quero estar aqui, eu vou para o meu quarto. Não faça isso. Não perca essa oportunidade. Nem que seja só a oportunidade de suportar a presença de alguém que você não gosta, tá? Mas muitas vezes podem vir histórias, pode vir uma experiência, pode vir alguma coisa que sirva para a sua vida. Nem que seja algo que você não queira fazer ou viver, mas é uma experiência, percebe? Então, nós não podemos deixar de ter esse olhar amoroso para com o próximo. E aí, principalmente, o próximo que eu não gosto, tá? Porque amar ao próximo é a todos os próximos, não é só aquelas pessoas que eu gosto. E servir despretensiosamente, sem expectativas de retorno. Respirar, aceitar, é claro, pode ser que doa, pode ser. Pode ser que você receba uma indiferença, sim, pode ser. Mas conseguindo olhar para o lugar certo e percebendo que você está fazendo certo e que é triste que a outra pessoa não esteja. Só isso, sabe? Então é isso, assim. Cuidado com a ira, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, né? Na verdade, a soberba e o orgulho estão ali na mesma caixinha. É isso. Essa é a meditação de hoje, tá? E com isto eu encerro este livro. Logo trarei outro livro e vamos continuando as meditações. Convido a conhecer o meu Instagram, Laila Payon, que é o mesmo nome. Convido a me seguirem lá. Lá eu posto conteúdos diferentes, às vezes um pouco da minha rotina, da minha vida mesmo. Tenho feito muitas lives com colegas de trabalho, pessoas que eu gosto, colegas de trabalho e uma mentora minha também, a Maírta. São conteúdos muito interessantes, muito diversos, e a gente traz pontos de vistas, né, complementares, então pode te ajudar muito. Nesses dias agora, falando principalmente de casamento e das histórias de nascimento, né, vamos falar também, tenho planos, né, para falar também sobre ansiedade, autoestima, amor próprio, todas essas coisas que circundam a nossa vida. Pretendo falar voltado para mulheres, num primeiro momento, com uma pessoa específica, muito querida, e depois voltada também para os homens, com a outra pessoa também muito querida, nesse caso, um homem, especificamente, né, lógico, que vai ter ali muito mais propriedade para me ajudar a discorrer sobre isso. Então é isso. Acompanhem aqui, logo teremos mais conteúdos, mais meditações e no Instagram também, onde eu trago outras coisas, tá bem? Envie esse vídeo para as pessoas que precisarem ouvir, para as pessoas que com certeza esse conteúdo vai ajudar. Eu acredito que todos nós precisamos sempre
São coisas que eu medito e que eu tento trazer para a minha vida. A nossa vida precisa ter coerência. O que eu acredito, o que eu sou com aquilo que eu vivo, em todos os ambientes. Na minha casa, no meu trabalho, na rua, na minha comunidade, tá? E principalmente na igreja também, né? Então é isso. Por uma vida com coerência e principalmente com esse olhar para o alto. Não como soberba, mas submetendo a minha vida. O que vão pensar de mim? Olha, só importa o que está pensando lá em cima. Só importa o que Deus está pensando sobre mim neste momento. Então não importa muito que as pessoas não entendam o que eu faço. Não importa muito se para algumas pessoas eu estou fazendo papel de idiota, né? E eu até tenho um caso, rapidinho um exemplo, né? Uma analogia é sempre bom. Mas eu já vi casos de pessoas que se casaram na igreja, que é um casamento para a eternidade, e um dos cônjuges abandonou a casa. E aquela pessoa continuou vivendo sua vida de casado, porque está casado ainda. E outras pessoas, olhando para aquela situação, às vezes podem pensar, nossa, mas você é idiota, você é um otário, está fazendo papel de bobo, né? Mas só importa a opinião daquele que te olha lá de cima, que te fez, te criou, sua imagem e semelhança, tá? Então, olhando para Ele, só para Ele, nós conseguiremos ser mais amáveis, tá? Porque não importa, as pessoas não precisam entender aquilo que você viva, basta que Deus entenda. Tchauzinho, até a próxima.